Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada por Provérbios e hoje nós iremos trabalhar os Provérbios 17 a 21 e a temática central desses textos que nós vamos trabalhar hoje será o perdão. Lógico que, assim como todo livro de Provérbios, é impossível falar sobre qualquer assunto sem atrelar a sabedoria e nós vamos falar da sabedoria novamente, no falar, nas palavras que nós usamos, no controle da nossa língua, porque também está muito relacionado a essa temática do perdão. Antes de nós iniciarmos, eu queria fazer uma oração e o meu desejo é que você seja profundamente impactado, renovado na sua mente pela palavra da verdade. Senhor, nós te louvamos por mais esse dia e convidamos o teu Espírito, fique à vontade para falar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que nós precisamos, para plantar a semente da tua palavra no nosso coração, para renovar nossa mente, para transformar a nossa vida e que nós sejamos, ó Deus, filhos sábios, não filhos insensatos que rejeitam a correção, mas que o Senhor encontre em nós um solo fértil, para que a semente da tua palavra venha frutificar no nosso caráter, venha frutificar na nossa forma de falar, venha frutificar nas nossas emoções e em cada área da nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço, porque o Senhor está aqui e o Senhor é o mais interessado em falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar em Provérbios 17, no verso 9, que diz assim: quem perdoa a transgressão busca a amizade, mas quem traz o assunto de volta afasta os amigos íntimos. Trazer de volta o assunto diz respeito a rancor, a plantar discórdia, a plantar divisão. Revela que você não perdoou algo que aconteceu no passado, que aconteceu ontem, e hoje você está trazendo aquilo à tona, você está trazendo de volta porque não foi perdoado, não foi resolvido. E aí ele continua no verso 14 dizendo assim: o início do desentendimento é como a vazão de águas represadas. Por isso, desista da questão antes que haja brigas. Então, o início do desentendimento, quando você traz uma questão à tona, ou qualquer momento em que você está prestes a acender aquele palheiro, a fazer com que haja fogo de desentendimento, de briga, num relacionamento, numa conversa, num momento, é como a vazão de águas represadas. As águas estão ali presas, elas estão represadas. E aí você quer começar o desentendimento, você quer abrir aquela porta para toda a água que estava presa vir. E aí vem como uma enxurrada. Então, qual que é o conselho que a palavra nos dá? Não é conversar? Não é resolver? Não é isso. Tem que conversar, tem que resolver. Só que o conversar, o resolver, a resolução de conflitos, ela deveria acontecer antes. O problema é que nós queremos brigar antes. Aí nós não resolvemos as questões antes. E o que a Bíblia fala é que você tem desentendimento atrás de desentendimento. Você não perdoa a transgressão, aí você vai trazer o assunto de volta. Então, a gente deveria primeiro resolver, sentar, conversar, expor, perdoar, pedir perdão. Mas pelo fato de nós não fazermos isso, a gente faz e vive o que a Bíblia fala. Começa o desentendimento, porque tem um tanto de água represada, tem um tanto de mágoa, de rancor, de infelicidade, de frustração represado dentro de nós. E aí, quando começa o desentendimento, vem as brigas. Aí no outro dia você não resolveu novamente, você não perdoou novamente. E aí a gente faz o que acontece aqui. Nós não perdoamos e aí nós trazemos o assunto de volta e aí há afastamento, há mais separação, há mais divisão. Então que nós sejamos pessoas que perdoam, que resolvem conflitos, que querem trazer que querem apaziguar e não que a gente não viva mais diante desse cenário, sempre tendo que trazer coisas à tona, sendo como uma represa, guardando tantas coisas e sempre que vai discutir, sempre que vai resolver, traz tudo à tona e aquela confusão. Então que a gente possa aprender com essa palavra. E ele continua dizendo no verso 27: quem controla suas palavras tem conhecimento, e o sereno de espírito é um homem de entendimento. E ele também fala no 28, na parte B: o que fecha os lábios é visto como um homem de entendimento. E aí lá no verso 18, voltando um pouquinho pra cima, ele diz que o homem sem entendimento se compromete. Como a nossa vida seria mais fácil, mais tranquila, se nós tivéssemos entendimento na hora de resolver conflitos, na hora de comunicar frustração, na hora de até mesmo de expor que nós estamos com raiva, que nós estamos tristes, como os relacionamentos seriam mais fáceis, como os ambientes seriam mais leves, se nós soubéssemos comunicar, se nós soubéssemos falar. Porque não existe não ter desentendimento. Nós somos pessoas diferentes, isso faz parte, nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós cometemos pecado, na verdade a nossa identidade foi transformada por Jesus, o pecado não mais nos define, então nós não somos pecadores, na verdade nós cometemos pecado, Jesus mudou a nossa identidade, nós somos justificados. Mas quando a gente não tem sabedoria, as coisas se tornam muito mais difíceis e nós plantamos sementes que vão marcar a nossa vida, que vão marcar aquele relacionamento, que vão marcar anos da nossa vida. Mas se nós tivéssemos mais sabedoria, nós não nos comprometeríamos, nós não comprometeríamos os nossos relacionamentos. Então, meu irmão, medita nessa palavra, sabe? Peça ao Senhor pra te mudar. Antes de gravar esse vídeo, eu estava aqui meditando e pedindo ao Senhor para me ajudar nessas áreas de debilidade na minha vida, porque eu peco na hora de falar. Muitas vezes, sabe, nós guardamos rancor e Deus não quer que a gente seja assim, não é o plano de Deus para nós, Ele quer que nós sejamos livres. Então, essa palavra, quando meditada, quando ruminada, ela vai trazer renovação na nossa mente. Então, que você possa meditar nisso. E aí eu queria ir para Provérbios, no capítulo 18, no verso 13, e ele diz assim: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. E aí no verso 12 ele diz: antes da ruína, antes do estrago, eleva-se o coração do homem. Então, antes de qualquer ruína, de qualquer estrago num relacionamento, num momento de conversa, que deveria ser conversa, mas se torna um caos, se torna um ambiente de briga, o que acontece no nosso coração é que ele se eleva, ele se orgulha. E o orgulho, ele leva à discórdia, o orgulho leva à separação, o orgulho leva à falta de perdão. Então, peça ao Senhor para sondar o seu coração todos os momentos em que você se encontrar em um ambiente
que você está triste, está frustrado, está com raiva do outro, peça ao Senhor, Deus, não deixe que o meu coração se eleve, para que o meu orgulho não seja um impedimento para liberar perdão, para resolver conflito, para apaziguar a minha casa. Porque o orgulho, ele é a raiz de todos os males. Então, peça ao Senhor, som do meu coração e me dê um coração humilde, porque a humildade, ela precede a honra. E aí eu quero continuar em Provérbios 18 agora, no verso 1, que diz assim: quem vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Quem vive isolado busca o seu próprio desejo. Hoje nós vivemos num tempo de muitas pessoas desigrejadas, muitas pessoas magoadas com as lideranças, magoadas com a igreja. E aí, em outro contexto, você ficou magoado com seu cônjuge, ficou magoado com alguém da sua família, ficou magoado com alguém dentro da sua casa, ficou magoado com alguém próximo de você. E muitas vezes, se nós deixamos o nosso coração se elevar, se nós não sabemos perdoar, uma das primeiras manifestações do nosso comportamento vai ser o isolamento. Mas a Bíblia diz que quem vive isolado, você tá triste, você tá frustrado, você tá magoado, aí você se isola. Mas aí a gente se coloca num lugar de vitimismo. As pessoas se colocam num lugar de vitimismo. Só que a Bíblia, ela é contra isso. A Bíblia, ela te orienta a resolver, a buscar resolução, a se arrepender, a perdoar, a não viver preso a isso, a não deixar que isso conduza a sua vida. Mas nós vemos até mesmo dentro do ambiente de igreja, as pessoas que saem, pessoas que se isolam. Mas a Bíblia fala, quem vive isolado está buscando o seu próprio desejo, não está buscando o desejo de Deus. E qual é o desejo de Deus? Que nós tenhamos paz, que nós venhamos viver em unidade, em harmonia, que nós venhamos ter comunhão, que nós venhamos resolver os nossos problemas, as nossas diferenças. Não é ir para dentro de casa, não é sair da igreja, não é se excluir dos ambientes de relacionamento e viver isolado, porque isso é uma pessoa egoísta. A Bíblia fala que essa pessoa, ela busca o seu próprio desejo e vai chegar um momento que ela vai se levantar até mesmo contra a verdadeira sabedoria. Então não é sabedoria viver isolado, não é sabedoria não saber resolver os seus conflitos e se isolar e se fechar em você mesmo. Isso não é a sabedoria, mas quem faz isso está insurgindo, está se levantando contra a verdadeira sabedoria. E aí ele fala também que o tolo, que não tem prazer no entendimento, e qual é o entendimento? É isso que a palavra está nos ensinando, é isso que a palavra está nos orientando. Ele vai tão somente ser uma pessoa que revela opinião, tem opinião para tudo, tem palavra na ponta da língua para tudo, para rebater, para falar, olha, você me magoou, você fez isso, a igreja fez isso, e aí eu tô nesse direito de me isolar. O tolo, ele tem opinião para tudo, mas aquele que tem entendimento, ele entende que não pode viver isolado, precisa buscar ajuda, precisa perdoar, precisa também se arrepender, precisa sair pra fora de todo o casulo que ele se prendeu e entender que a palavra de Deus nos orienta a viver de outro modo. E aí, lá no verso 12, a palavra diz assim, nós lemos o verso 12, né, que antes da ruína eleva-se o coração do homem. E aí lá no verso 19 ele diz, um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. As disputas são resistentes como as trancas de uma fortaleza. Uma pessoa ofendida, que não libera perdão, que vive debaixo da ofensa, que vive debaixo daquilo que fizeram contra ela, que falaram contra ela, que vive debaixo dessa mágoa, é como uma cidade fortificada. Ela está atrás dos seus muros, está atrás dos muros da sua dor, vive isolada, vive totalmente resistente. Meus irmãos, essa não é a realidade que Deus conquistou para nós na cruz. Nós não precisamos viver assim. Por Jesus, pela palavra que renova a nossa mente, que transforma o nosso caráter, que transforma a nossa vida, que nos ajuda a viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, pode fazer com que a nossa vida seja diferente. Mesmo que você tenha vivido uma decepção, mesmo que pessoas que você confiava te magoaram, pessoas que eram sua liderança te feriram, você não precisa viver assim. A palavra nos orienta, nos impulsiona a viver de modo diferente. E aí em Provérbios 20, no verso 3, nós já estamos caminhando para o final. A palavra diz, evitar conflitos é motivo de honra para o homem, mas todo insensato se envolve nelas. Evitar conflitos é motivo de honra para o homem, mas todo insensato se envolve neles. E talvez o conflito que você se envolveu tem anos, tem semanas, tem dias, mas o fato de você não ter perdoado, não ter resolvido o conflito, também não ter se arrependido, o fato de você estar atrás dos seus muros de dor, de ofensa, sendo resistente, ainda te faz ser uma pessoa envolvida no conflito. Você está envolvida nesse ciclo de conflito, de discórdia, de separação. Mas a Bíblia fala que aquele que evita o conflito, isso é para ele como honra. Mas o que está envolvido, ele é um insensato. Peça ao Senhor, Deus, me tira de todo lugar de conflito que eu ainda me encontro. E a Bíblia faz uma advertência para as mulheres. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 21, no verso 9. É melhor morar num canto do eirado do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O eirado é o sótão, é o terraço, é o telhado, é o fundo do quintal. É melhor morar nesses lugares do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O verso 19 diz, é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta, impaciente ou reclamona. No verso 23, a palavra continua, quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a si mesmo. Nós, mulheres, precisamos pedir ao Senhor esse entendimento para nós controlarmos, para nós guardarmos a nossa boca, a nossa língua, para guardarmos a nós mesmas do sofrimento e também para edificar a vida das outras pessoas. Então, que não venhamos ser mulheres impacientes, reclamonas, briguentas, mas que nós venhamos ser mulheres sábias, que o ambiente que nós estamos venha a ser um ambiente agradável, que as pessoas têm prazer de estar, em que nós edificamos as pessoas, edificamos os homens à nossa volta, você com seu esposo, edifique ele com as suas palavras. É uma advertência da palavra para nós. E eu quero terminar voltando lá em Provérbios 17, no verso 22, que ele diz assim, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. Em Provérbios 18, 10, ele diz, o nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e permanece seguro. Talvez você está envolvido em tantos conflitos, em falta de perdão, você está como essa fortaleza
atrás dos muros da sua ofensa, da sua dor. Mas a palavra diz que o nome do Senhor é uma torre forte e o justo tem que correr para ela. Talvez você está como esse verso. O seu coração não está alegre, ele não está sendo um bom remédio para você, mas o seu espírito está batido, os seus ossos estão adoecendo. Mas o convite do Senhor é para que você possa correr para Ele. Não corra para dentro dos seus muros, não corra para dentro das suas fortalezas, não viva no ciclo da sua dor, da sua ofensa, da falta de perdão, do que fizeram contra você, do que falaram contra você. Corra para o Senhor. O justo corre para Ele, para essa torre, para o nome de Jesus e permanece seguro. Corra para o Senhor. E aí o verso 10 de Provérbios 17 diz: a repreensão, ela deixa marcas mais profundas no prudente do que 100 açoites no insensato. Imagina o que 100 açoites faça numa pessoa. Mas a palavra diz que a repreensão que produz a sabedoria, deixa marcas mais profundas no prudente. Que nós venhamos ser esses prudentes, que Deus pode marcar a sabedoria dele, a palavra dele em nós, transformando o nosso caráter. O convite do Senhor para você é sair de todo lugar que Deus não quer que você esteja. Ele tem liberdade, ele tem cura para você. Que você seja esse prudente, que vai se permitir ser marcado pelo Senhor. Ele quer te marcar com a cura dele, com a libertação dele, com a liberdade dele, com a palavra dele, que vai transformar a sua vida, pela renovação da sua mente. E você eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã, no nosso próximo episódio dessa jornada por Provérbios.